Então, vamos entender aqui qual é a situação em que nós nos colocamos. A gente ainda falta alguns conteúdos. Por exemplo, eu queria muito poder falar de cache, tá certo? Que seria a atividade aqui dos favoritos. Relacionamento N para N, que é a atividade da matrícula. Fazer uma atividade de herança, assim, maiorzinha, que poderia, por exemplo, ser o hospital. E uma de lógica maior, que poderia ser o WhatsApp e o Twitter. E aí, pronto, a gente termina a disciplina. Então, se a gente pensar em termos de atividade, a gente tem umas 4 atividades, 5, e temos 5 semanas. Dá, mas é muito ruim ficar dando conteúdo até as últimas semanas do semestre, porque ninguém aguenta. Ou será que é só comigo? Tipo assim, eu acho que vocês ainda têm gás aí para no máximo 2, 3 semanas de conteúdo, depois ninguém aguenta mais, é prova e entregar trabalho. Como é que tá o ritmo de vocês já? Como é que estão os professores aí? É muito chato, nos últimos 80% de disciplina você ainda está vendo conteúdo novo, né? Então, assim, eu queria condensar o que tinha para falar e de dar conteúdo nas próximas 2 semanas, nessa e nas próximas 2 semanas, exato. E aí, deixar vocês só com os trabalhos para fazer e ficar tirando dúvida. Passar conteúdo novo nas últimas 2, 3 semanas, ninguém merece. E aí, por isso, eu queria logo condensar o que fosse possível nas próximas 2 semanas, ok? Provavelmente, quem chegou até aqui, vale meu Deus, só tem 12 pessoas, cadê os outros? Chamar os alunos, estão dormindo. Ah, foi mal, foi mal. Esse lance de dar uma carrada de disciplina igual é desgraça. Ok, então bora lá aproveitar o tempo que a gente tem para fazer o que é possível de ser feito. Tá? Então, queria começar hoje falando do problema de 2 problemas de redundância. Então, eu vou tentar ser o mais compacto possível. MKDIR S12 favoritos. Às vezes a redundância ela é necessária e importante. Porém, contudo, entretanto, todavia, a redundância sempre traz um problema chamado integridade. Toda vez que você tem redundância, você tem a mesma informação de alguma forma espalhada em mais de um lugar. E isso, às vezes, você precisa por uma questão de desempenho. Por exemplo, esse é o nosso problema de agora, que é o problema dos favoritos. Faz de conta que você tem... Deixa eu ver se eu conserto só a minha lousa aqui. Ótimo. Você tem uma... Olha, meu Deus. Agora eu fiquei sem minha lousa. Ah, voltou. Problema dos favoritos. Você tem a sua agenda. Ok. Não, não resolveu. Agora deu certo. Você tem a tua agenda e a tua agenda tem uma lista de contatos.
Só que você quer filtrar esses contatos de algumas formas. E uma forma muito comum de você filtrar qualquer coisa ou de organizar qualquer coisa é através de favoritos ou labels. Né? Vou pegar só o conceito dos favoritos. Então, os favoritos são um conjunto de contatos que, além de ser contatos, eles também são favoritos. Aí a pergunta é: onde fica essa informação? Essa informação de que um contato está favoritado fica no contato. Por exemplo, eu tenho aqui um bool dizendo se ele é favorito, ou fica na agenda, que além de ter a sua lista de contatos, além de ter a sua lista de contatos, eu falo lista, mas pode ser implementado com lista, conjunto, mapa, o que você quiser, tudo bem? Também vai ter a lista de favoritos. E aí, onde é que é melhor de ficar essa informação? Muito bom. Então você pode pensar, ué, o contato, ser favorito ou não ser favorito, é uma propriedade do contato, então nada mais interessante do que manter essa informação nele. Beleza, o contato sabe se ele está favoritado. Se alguém me manda obter um contato, eu retorno o objeto contato para essa pessoa. A informação contida no contato já me diz se ele está favoritado ou não está favoritado. Então, beleza. Então, eu tiro isso daqui, se você pensa assim. E aí, todas as vezes que você quer pegar os teus favoritos, por exemplo, pegar favoritos. Todo celular, favoritos. Tem aquela telinha com a estrelinha, né, que você mostra apenas os contatos principais, os contatos favoritados. Então, quer dizer que toda vez que você pedir os favoritos, você vai pegar a tua lista lá de 1000 contatos, passear por todos eles, verificar quem são os favoritos e retornar os 5 contatos que estão favoritados. Então, toda vez que você abrir o celular, você vai ter que fazer essa operação. Só que isso daí não é muito interessante, né? Eu tenho que ficar fazendo o tempo todo uma operação de busca e de filtragem em todos os meus contatos. Seria interessante que eu tivesse isso de forma instantânea. E aí você tem duas opções para ter isso de forma instantânea. A primeira é cache e a segunda é redundância, né? Como é que você implementaria um cache? De alguma forma, você, na hora que for pedir os favoritos, cache que eu digo não é dinheiro não, tá? Cache que eu digo não é dinheiro não. Cache é esse daqui, ó. Cache. Cache. Né, que é o mesmo que tem no teu navegador, no buffer do teu roteador, em tudo que você usa na vida. Tá? Então, qual seria a estratégia de cache? Na hora que você pede os favoritos, você faz a busca e guarda a lista. Então, eu tenho, exato, você tem uma lista aqui de favoritos. Nos outros locais do teu computador, nos outros métodos, você vai ter um booleano dizendo se precisa ou não precisa atualizar o cache. Às vezes esse cache ele tem um timeout, por exemplo, no teu navegador, tem um timeout que diz de quanto em quanto tempo você vai atualizar esse cache. Quando você acessa um site, já tem lá a própria implementação do site, diz que ele não vai ficar fazendo consulta ao banco de dados. Toda vez que alguém quiser pegar aquela informação, ele só vai fazer a consulta ao banco de dados em 5 minutos. Então, assim, todo framework que você for utilizar, você vai ter esse conceito de cache embutido no framework e aí você define qual é o tempo de atualização. Só que para nós aqui, esse tempo de atualização, não seria interessante o tempo de atualização, porque na hora que eu favorito o contato, eu já quero que ele apareça na minha lista de favoritos. Então eu vou precisar de um booleano, por exemplo, renovar cache. Ou então atualizar cache. E aí eu vou manipular esse carinha aqui. Se por acaso eu favoritar ou desfavoritar
ou por acaso eu remover um contato, se eu favorito, eu com certeza preciso alterar a lista de favoritos. Se eu desfavorito, eu preciso alterar a lista de favoritos. E se eu removo, eu também preciso alterar a lista de favoritos, porque talvez eu removi um contato que era favoritado. Então, essas três operações vão mexer nesse flag, nesse booleano, e na hora que a pessoa pedir os favoritos, eu vou verificar que eu preciso renovar o cache, e aí eu calculo quem são os favoritos de novo. Então, primeira técnica seria manter a redundância, e aí todas as vezes que eu favoritasse ou desfavoritasse, eu já alteraria em todos os locais, e a segunda seria manter o cache. E aí a gente vai com esse conceito de redundância arrastar para outros problemas, ok? Por exemplo, já mantém aqui a ideia da redundância e vamos aqui para outro problema, certo? Que a gente chama de relacionamento N para N. É você que tem a lista das disciplinas ou a lista das disciplinas ou a disciplina que tem a lista dos alunos? O que é que você acha? A lista que tem vocês na conta conjunta é a pessoa que tem a lista de contas, e aí duas pessoas podem ter a mesma conta, seria uma conta conjunta, ou a conta que tem a lista das pessoas que têm acesso a ela. É o paciente que tem a lista dos médicos que o atendem, ou o médico que tem a lista dos pacientes que ele atende. O que vocês acham? Sim e não. É porque esse ou, ele não é exclusivo. Em modelagens desse tipo, de relacionamento N para N, significa que cada entidade tem a relação das outras entidades. Então, sim, a disciplina tem a lista dos seus alunos, e sim, o aluno tem a lista das disciplinas. E aí, nesse tipo de modelo, né, você tem a necessidade de uma redundância forçada. Se por acaso só a disciplina, por exemplo, imagina assim, só a disciplina tem a lista dos alunos. Aí você quer saber qual é a lista, quais são as disciplinas do aluno tal. Você teria que percorrer todas as disciplinas do sistema para poder verificar se o aluno tal não está. É totalmente inviável isso. Se eu quero saber a lista das disciplinas que um aluno se matriculou, eu precisaria percorrer todos os alunos do sistema caçando aquela disciplina. E aí, toda vez que eu vou fazer uma busca, eu vou precisar ficar guardando caches individuais, porque nem sempre a gente faz todas as buscas. A quantidade de caches que a gente teria que ficar calculando ou guardando, gerenciando, ia ser assim, acaba que não compensa. Nesse caso, é muito melhor a gente aceitar que nós precisaremos da redundância. A disciplina terá que ter a lista de alunos e os alunos vão ter que ter a lista de disciplinas. Redundância não é uma coisa ruim. Redundância só traz o problema da integridade para ser resolvido, porque redundância é coisa boa. Assim, né? Às vezes. A redundância é o custo, às vezes é o preço que se paga pelo desempenho, para que você tenha algo que seja adequado. E aí você tem vários mecanismos para lidar com o problema da redundância. Por exemplo, você está lá em banco de dados, você vai ter suas tabelinhas, as tabelinhas vão ter lá os gatilhos que são disparados quando uma tabela é alterada para alterar todas as outras tabelas.
Você vai ter as operações atômicas, que ou tudo é feito ou nada é feito. Por quê? Porque você tem que garantir a integridade dos dados, tá certo? Porque às vezes a redundância ela é um mal necessário para que a gente tenha um desempenho adequado nas operações. Que a gente vê que num caso como esse é totalmente inviável eu manter a informação unidirecional. E eu precisar ficar fazendo buscas e caches em tempo de execução. Eu preciso já ter toda essa informação em tempo de consulta, ok? E aí eu preciso manter a integridade disso daqui. Tá? Então a gente vai implementar esses dois modelos. O primeiro modelo é moleza de fazer, tá? O segundo modelo é um saco. Porque em C++, isso daqui é um porre de se fazer. É um porre de se fazer por causa de uma limitação da linguagem, que o compilador precisa compreender todas as entidades no tempo que elas são definidas, tá certo? Em outras linguagens isso daqui talvez seria até trivial, mas C++ isso aqui é um porre, é um saco. Então bora aqui para o primeiro modelo, tá? Tá claro, pessoal, a questão da redundância, que às vezes ela é necessária? Ok. Que aí você pode ter aquela ideia, não, a redundância nunca vamos precisar, nunca vou ter redundância na minha vida. O próprio C++, o próprio C, por uma questão de desempenho, ele tem a redundância intrínseca a ele. Né? Quando você, por exemplo, separa em ponto CPP e ponto H, você tem uma redundância ali. Mas é o custo que se paga para eu ter o processo funcionando de maneira fluida. Né? Code. Então, bora lá. Vocês fizeram a atividade da agenda ou não? Se vocês não fizeram a agenda, aí a gente vai ter que fazer. A agenda tem vários contatos, os contatos têm nome e telefone, e aí você ordena os contatos, faz as buscas nos contatos, porque a gente parte dali, tá? Então, eu vou testar aqui uma coisa com vocês, e aí vocês me dizem se ajuda mais do que atrapalha ou atrapalha mais do que ajuda. Eu fiz ontem, então vocês me dão o toque. Professor, eu acho que isso daí só atrapalha, ou então isso daí só ajuda. Vou testar hoje, tá? C++, ele é uma linguagem muito legal, tá? Só que, contudo, entretanto, todavia, prezando o desempenho, ele não implementa várias funções que são muito comuns em outras linguagens. Por quê? Porque as pessoas não usam bem, acabam utilizando de forma displicente e sem compreender o custo operacional daquelas ações, que seriam, por exemplo, comandos como join, que é muito comum você ter um vetor de strings e junta tudo isso, ou map, para você converter um vetor ou um container em outro vetor ou container, filter para você pegar só uma parte dos dados, split para quebrar strings, ou então gerenciamento de buffer, né, conversão entre dados, extrair vários dados de um pacote. Então eu fiz essa biblioteca onde sentei, eu vou fazer essa carne isso aqui. Vocês já viram esses comandozinhos em outras linguagens ou não? Já viram JavaScript, Python? Não? Tá. Então, só vou mostrar aqui só superficialmente, tá? Então, isso daqui, quando você está lá utilizando JavaScript, ele é próprio da linguagem. JavaScript, Python e outras linguagens de script, eles são muito práticos. Por exemplo, você tem um vetor, tudo bem? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você quer juntar todos eles para imprimir. Você poderia dar um join e dizer que você vai juntar usando ponto e vírgula. E aí pronto, ó, eu juntei tudo utilizando ponto e vírgula, ele me montou um string. Tá ruim de ver, pessoal? Ou não? Tá ruim esse contraste, né? Se eu botar o fundo branco, vocês vão chiar.
Vou botar aqui no alto contraste. Ok? Então, a operação de join pega os elementos e junta utilizando um delimitador. Numa operação de map, eu consigo transformar um tipo de dados em outro tipo de dados. Então, por exemplo, eu conseguiria fazer um map, eu vou transformar tudo isso daqui num vetor com os dobros. Então, para cada elemento, eu vou pegar o elemento e multiplicar por 2. Então, uma operação de mapeamento me joga de um vetor para outro vetor, que pode ser inclusive de outro tipo. Por exemplo, vezes 2 mais 2 pontos mais vezes 3. Então, aqui eu vou ter um string. Eu estou indo de um vetor de inteiros, passo uma função, a função pega um elemento e retorna ele vezes 2, concatenado com 2 pontos, com ele vezes 3. Isso daqui é uma operação de mapeamento. Ó, que legal. E a gente teria, assim, outro muito comum, que seria a operação de filtragem. Tudo bem? Todos esses conceitos, eles vêm lá de linguagem funcional. A operação de filtragem recebe uma função, que é um predicado, e retorna só os elementos que passarem naquele predicado. É como se eu fosse um if e um for. Um for e um if. Por exemplo, dado um elemento, eu quero todos os elementos que são menores do que ímpares, para o qual x mod 2 é diferente de 0. E aí, ó, eu tenho apenas o 1 e o 3 e o 5. Prático, né? Então você consegue pegar blocos de dados, vetores, e manipulá-lo de forma muito mais, entenda assim, prática. Porque simplesmente você pode juntar ou separar. Por exemplo, você tem um texto. A banana da bananeira está preta. Ué, eu queria separar todos os elementos utilizando o espaço. Então, eu posso dar aqui um split. Vou separar tudo por espaço. E aí eu tenho todos os elementos separados por espaço. A banana da bananeira está preta. Ué, mas eu poderia pegar o vetor e juntar utilizando 2 pontos. Ponto join, utilizando 2 pontos. Agora eu tenho um string A, 2 pontos, banana, 2 pontos, da bananeira está preta. Isso daqui é muito útil quando você tem objetos, porque você consegue transformar os objetos, por exemplo, num vetor de nomes, e depois junta o vetor de nomes inteiro e imprime o vetor de nomes, sem que você tenha que ficar fazendo aqueles códigos gigantes, né? Muito bobinhos. C++ existem essas operações, só que elas são feias. Né? Aí eu disse, não, saber, eu vou fazer a biblioteca aqui, talvez seja fácil para eles entenderem, talvez não, vou testar. Então eu fiz aqui o join, que junta elementos de um container, passando qual é o delimitador, e se eu precisar aplicar alguma função para mapear os elementos. O map, que transforma o elemento de um container num elemento em outro container, né? Não, deu não. Você precisa entender só um pouquinho como é que funciona templates e auto, mas assim, o difícil foi só fazer ficar fácil. Porque assim, eu já tinha tentado utilizar funções auxiliares no passado, mas não sei, no passado não deu muito certo. Acho que eu não tinha feito ser fácil o suficiente. Eu vou testar com vocês se é fácil de entender. A gente testa hoje na aula, a gente já utiliza aqui e a gente vê se dá certo. Ok? Eu vou fazer o teste em tempo real aqui com vocês, tá? Filter pega um vetor e um predicado, uma função, e pega só uns elementos do vetor. Split pega um fluxo e um delimitador e me retorna um vetor de elementos. Tudo aquilo que eu mostrei para vocês já está aqui implementado no namespace aux. Então, fica aqui... Como é?
Pragma once. E aí a gente vai ver se é fácil, se faz sentido, se é simples, e aí a gente vai testar aqui em tempo real. Então vamos fazer o seguinte, para quem não fez a agenda, bora fazer a agenda, tá bom? Deixa eu trocar o tema. Vou voltar àquele que a gente estava. Vamos pro Drácula, vamos de Drácula. Tá, então, lembrando a agenda, eu tenho vários telefones. Vou precisar aqui do logo IO Stream, SS Stream. Vou precisar aqui do SS Stream. Vou precisar do Vector, vou precisar do Map. Acho que só. Não nem ia precisar do funcional, não. Então vamos lá. Eu tenho os telefones. O meu telefone, ele vai ter... Eu coloquei aqui auxiliar.hpp. Aí eu vou dar um include aqui. Auxiliar.hpp. Só para não ficar jogado aqui dentro do código. Tá? Então, no meu telefone, eu vou ter um label, né, assim. Não, eu não coloquei em canto nenhum. Eu fiz ontem, eu não publiquei, não. Na hora que eu der o push do repositório, ele já vai junto. O push da atividade de hoje, ele já vai junto. Tá? Então, bora utilizar ele para ver se faz sentido. Porque, assim, uma coisa que eu descobri é que muitas vezes a coisa faz muito sentido para quem cria, mas não faz sentido para quem usa. E aí é um fracasso total. Aconteceu muitas vezes. É importante que seja lógico, intuitivo, né? Quase como o fluxo da vida aqui do coração. Então, bora testar aqui, ó. Então, eu tenho... Vamos fazer rapidinho a atividade, tá? Acho que em 15 minutos a gente consegue fazer. Meu telefone, eu tenho o label e o number. Eu tenho o construtor do telefone que vai inicializar o label e o number. E eu vou ter aqui o meu OS Stream, que imprime o label e o number. Telefone já foi. Acabamos o telefone. Tanto que hoje estou com vontade de começar a tirar os arquivos daqui para ficar mais simples. Fone.hpp. Então eu vou colocar o fone no seu próprio arquivo. Venha para cá, meu amigo. Ok. Então o fone está aqui no arquivo dele. Tchau. Agora eu preciso do contato. Então bora aqui criar o contato.hpp. Esse modelo aqui é um modelo simplificado de includes, tá bom? Qual é a técnica que eu não tenho dependência cíclica, como, por exemplo, naquele caso da matrícula e do aluno. A matrícula precisa do aluno, o aluno... A disciplina precisa do aluno e o aluno precisa conhecer a disciplina. Como ambos precisam se conhecer, eu tenho uma dependência cíclica. Aqui, normalmente, é tudo 1 para 1 ou 1 para N. Então, o fone não conhece ninguém, o contato conhece os telefones, a agenda conhece os contatos, o sistema conhece a agenda, então a gente só tem caminho de ida, eu não tenho ciclo, e aí eu posso fazer o quê? Não vou fazer os CPPs, deixo tudo no ponto HPP, e aí eu não tenho problema de include, de redefinição, nem nada assim. Tá. Então agora eu vou para o contato. O contato tem vários telefones. Vou pular aquela parte de validação dos números do telefone, tá? Para simplificar. Então, a minha classe contato, ela tem um nome e vários telefones. Então, preciso dar um include do telefone aqui. Beleza. Não tem problema eu incluir o auxiliar em todos os locais que eu quiser, porque o auxiliar não conhece ninguém, eu não tenho loop. E no caso, o auxiliar, ele tem o Pragma Once, que garante que eu só vou dar um include na primeira vez, os outros ele vai dar o skip. Tá. Então, o contato tem um nome e o contato tem uma lista
um vetor de telefones. Isso não faz sentido ter mapa porque o telefone não tem chave. Se a gente quisesse fazer mais engraçadinho, a gente podia colocar o número como a chave do telefone, mas aí quero fazer isso não. Então, no contato a gente tem o construtor, sai. Eu tenho o construtor, public, vamos lá, Copilot. Ele já aqui fez aqui o construtor dos fones. Vou fazer sem isso. Eu vou passar só o nome e os telefones. Eu vou iniciar vazio. Pronto. Eu tenho o getName, que retorna o nome. Eu tenho o getPhones, que retorna os telefones. Por que ele está fazendo assim e não maiúsculo? Acho que é por causa do outro lá. getPhones. E eu tenho o imprimir um contato. Então, bora aqui imprimir um contato. std, osstream. Bora, Copilot, faça seu trabalho. Ok. Ah, como ele é esperto, ó. Ele já está utilizando o join que a gente deu o include. Então, eu preciso do nome do contato, mais todos os telefones. Não é isso? Então, bora lá. Para ficar explícito, auxiliar.join. Contato.phones é um vetor de telefones. E o join precisa de um container e de um delimitador. Como os telefones já têm o seu próprio toString, ele consegue juntar todos eles. Porque olha o que é que o join vai fazer. Ele vai mandar todo mundo por fluxo e depois ele pega a string gerada. Moleza, então. Só um instante, pessoal. Que a canga da tua mãe é verde e aí o Chrome Key funciona direitinho no verde. Mas aqui tá com marca de... Mas é bem pouquinho. Deixa o papai continuar a aula, amor. Porque eu tinha testado um Chroma Key amarelo antes, só que eu sou amarelo. E aí, amarelo com fundo amarelo, ele não sabia qual era o limite do meu rosto. Ficava confundindo. Aí eu não sou verde, né? Se eu fosse o skater lá do Dog Funny, ele ia confundir, mas eu sendo amarelo, ele sabe o limite. Não, porque eu não quero aprender, não. Bora lá. Ok. Então agora, ó, eu estou jogando para a saída o nome do contato, separado por um espaço, separado, eu vou colocar aqui, nem sei como é a sintaxe. O joy vai me gerar um string, que é justamente o que eu quero, com todos os telefones. Olha como ficou sequinho, né? Vamos testar agora no Solver se essa carniça aqui funciona. Eu lembro todo. Eu lembro que quando a gente colocava o construtor, a gente inseria todos eles individualmente, porque tinha um métodozinho de validação, não era? std vector de fones. Pronto. Se eu não passar nada, ele usa só o nome. Se eu passar os dois, ele usa os dois. Se eu passar só o nome, ele usa só o nome. E utiliza fones como vazio. E aí eu faria a inclusão manualmente, né? Pronto, tá sucesso aqui. Ok, bora testar. Para testar, eu preciso dar o include de contato.hpp, fone.hpp. Preciso criar preciso criar um contato. Já criou uma carrada de contato aí. Não, quero só um contato. Contato Davi. Davi, aí passou o fone de casa e o fone do trabalho. Contato is undefined. Por que contato is undefined? Tá em inglês, tá? Ah, tá. Eu tô misturando names e fone. Tô fazendo tudo em português, né? Fone
Label number. Tudo bem. Obrigado, querido. Ok, então bora lá. Phone number é private. Ele está reclamando dos acessos. Então bora voltar para o contato. Tá. OS Stream. Por que ele está reclamando que o fone é private? Se o meu OS Stream ele é... Qual foi o erro? Tá. Tenho que lembrar dos pragma. Só deu erro de include. Pragma once. Bora, contato. Beleza, Davi, casa e trabalho. Vou só tirar esse espaçozinho que tem na impressão do telefone. Beleza, então eu tenho já o contato com a sua lista de telefones. O que é que eu preciso agora? Preciso fazer a agenda que guarda todos os contatos. Então, bora lá. Agenda.hpp. A agenda vai ter tudo isso daqui. Include auxiliar. Então, na minha agenda, eu tenho um mapa de... não é um vetor de contatos, porque tem um map de string contato. Quem não fez, né? A minha agenda tem vários contatos. Só que, contudo, entretanto, todavia... Ah, tá, tudo bem, pode ser. Eu não vou usar herança, então... Estou faltando aqui o include. Em inglês. Ok. Bora lá. Todo mundo comigo, eu estou pulando muito de uma... Eu acho que ficar pulando de um arquivo para o outro deixa a pessoa meio doida. Por isso que normalmente eu faço tudo no mesmo. Ou estamos de boa, keep going, porque a gente já fez esse trabalho, então não é para ser um desafio tão grande assim. Tá. Então vamos lá. Vamos para os métodos, para a gente relembrar, né? É meio que uma lembrança. A agenda faz o CRUD, é ela que guarda os contatos. A gente poderia usar o nosso contato aqui como meu shared PTR. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com herança, mas nesse caso eu não vou utilizar a herança e a gente não tem um processo de agregação. O contato é posse da agenda, a agenda gerencia os contatos. Então ela pode ter a informação crua. Até porque só o que importam aqui são os dados. Então, como eu não vou usar a herança, não tem problema nenhum eu fazer assim. A agenda, ela tem seu construtor. O construtor não faz nada. Eu tenho um adicionar contato, que se vocês não lembram, adicionar contato recebe o nome do contato e a lista de telefones. Estão lembrando agora? Se por acaso o contato não existe, eu adiciono. Se já existe, eu adiciono só os telefones.
Se o contato existe, se ele existe, se ele não existe, eu crio. Se não, eu mando só inserir os telefones. Hahaha. Boa. Pronto. Contato existe. Contato não existindo, eu crio o contato, vou criar logo tudo. Beleza. Contato existindo, contato não existindo. Isso daqui é não existe contato. Criei o objeto contato já com os nomes e os telefones e inseri na agenda. Else é se existe o contato. Se existe, dá para jogar logo dentro do if, exato. Aqui é existe o contato. Se existe o contato, eu vou adicionar os telefones a esse contato. O meu contato está em it.second. Lembrando que no mapa, a gente está trabalhando com um par. Primeiro é a chave, o segundo é o valor. Então, meu contato é o it.second. O que é que eu preciso agora? Mandar inserir todos os telefones que eu tenho aqui. Ó. Pronto. Beleza, meu ADD. Eu tenho ADD fone? Tem? Ou não? Acho que eu não tenho ADD fone. Tenho não. Voz, ADD, fone. Agora está finalizado. Beleza. Está aqui o nosso inserir. Se tem, se não tem, cria. Se tem, só adiciona. Tá? Eu não preciso do passo auxiliar, tá? Mas se você tirar o i comercial, aí não vai funcionar teu código. Porque it.second é um contato. Se você fizer isso aqui, você está copiando ele para essa variável. Ó. E aí você vai estar inserindo na cópia, e aí não vai funcionar. Então, se quer fazer isso, aí você precisa com certeza da referência. Que agora, esse contato é o mesmo que você encontrou pelo iterador, e aí basta fazer o laço adicionando em todo mundo. Eu também não posso fazer isso daqui não, ó. Para cada telefone, contatos, name, add. Qual é a diferença da opção 1 para a opção 2? Será que vocês conseguem enxergar? Funcionar, os dois vão funcionar. Mas por que essa daqui é super ruim de péssima e por que essa daqui não é super ruim de péssima? É boa? É ótima. A pergunta lá da entrevista, lá do emprego. Não. Ele usa a chave, a gente está vendo, mas por que é ruim isso daqui? Pensa aí, pensa aí. Pensa em termos de complexidade algorítmica, né? A pergunta da prova, bora lá para passar. Passar com 10.
Eu estou esperando, tem 13 pessoas nessa sala. Não é possível que ninguém consiga dar um pitaco de por que é que eu não devo fazer o... Não. Quase. Você já verificou se o contato existia na hora que você fez o find? A questão é que sempre que você faz esse tipo de acesso, ele está fazendo a busca do elemento utilizando a chave. Então, cada vez que você faz isso daqui, você faz uma busca dentro da tua estrutura de dados. Então, cada acessozinho desse daqui é um log de N. Cada vez que você invoca dessa forma aqui, você está fazendo um log de N, fazendo ele pegar o elemento lá dentro da estrutura, retorna o elemento, adiciona o fone. Claro, o compilador pode ser mais inteligente que você e no processo de otimização tirar essa busca recorrente, mas é isso que você está mandando ele fazer. Em compensação, na opção 2, você já está utilizando o próprio iterador da busca que você fez. Então, você não tem sequer nenhuma busca extra aqui. Você está utilizando o contato que já foi encontrado na busca desse find. Bem aqui. E aí você está só inserindo elementos diretamente no contato. Então, esse daqui você vai fazer N operações, que é o tamanho da lista de telefones, 5 operações, e aqui você vai estar fazendo N log de N, o tamanho da lista de telefones, vezes a complexidade de encontrar o elemento. No caso de cima. Então, se você tem 1000 telefones para inserir e a tua lista tem 1000 elementos, log de N, 10 elementos, 10 operações vezes 1000 telefones. Aqui você só tem os 1000 telefones para inserir. Entenderam a diferença? De um para o outro. É essa a diferença de maturidade, de que a linguagem ela te força ou te permite perceber e que as outras linguagens deixam tudo escondido, que é o custo do algoritmo que você está utilizando. Aqui é tudo explícito, né? Por exemplo, se você quer, por exemplo, quando você está em TypeScript, você não tem esse nível de abstração. TypeScript só tem o has, o get e o set, por exemplo, né? Mesma coisa parecida com Python. Aqui não, aqui você tem o controle do custo real em termos de complexidade do que você está fazendo. Por isso que essa opção aqui é ruim. Tá? Então aqui a gente só vai ter uma operação de busca, que é essa operação aqui do IT. E outra do insert, né? Então aqui você tem no máximo duas. Dava para secar isso daqui mais? Dava, mas eu não vou perder tempo com isso, não. Seria fazer o insert da operação, o elemento que já existe ou a posição em que ele deveria ser inserido. Mas isso fica para a disciplina de estrutura de dados. Bora lá. Para remover, basta dar o remove. Agora o que é que você quer? Você quer fazer a busca, né? Você quer procurar todos os elementos de um determinado padrão. O que é que você quer fazer? Você tem que percorrer todos os teus contatos, transformando todos os contatos em string e verificando se nessa string você tem o padrão que você busca. Era para vocês terem feito essa atividade. Tá? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Para cada key, aí você precisa transformar esse contato em texto para verificar se o texto que ele gera tem aquilo que você busca. Aí a funçãozinha auxiliar pode nos to string de contato.
Então, toString faz o quê? Pega o elemento, joga para ele dentro do fluxo e retorna a string gerada. Se ele contém o padrão. Se existir, aí você adiciona na de saída. Void não. std vector. Beleza? Beleza, assim, né? Se fosse pensando de forma funcional, né, utilizando a ideia do paradigma funcional, a gente teria duas operações aqui. Eu estou comendo muito tempo com isso. A gente transformaria o mapa para vetor de contatos. E aí, de vetor de contatos, a gente filtraria só os contatos que batem com o padrão. Aí ficaria assim, ó, em um único comando. Eu preciso transformar o mapa em um vetor de contatos. Então, eu vou fazer um aux map. Vou transformar o meu mapa. Quem é o meu mapa? Contacts. E qual é o que é que eu vou querer dele? Eu quero transformar de par, porque pares são os elementos do contato. Cada contato é formado por um par. Só que eu quero só o segundo elemento do par. Eu quero só o contato. Então, ele vai me retornar um vetor com os contatos. Então, se fosse para descrever, eu diria o seguinte. Para cada par, eu quero o contato. Fazendo uma linha só. Você lembra dos lambdas ainda ou não? Já esqueceram o que é que a função lambda faz? Ou então a gente poderia fazer assim, ó. Para cada já vai. Para cada par, eu vou transformar ele no contato. Par.second. Exato. Isso daqui seria, por exemplo, uma funçãozinha. Eu quero os valores. Então, isso daqui me transforma de mapa de contatos, strings contatos, para um vetor de contatos. Aí agora eu preciso de quê? Esses contatos eu tenho que filtrar. Aí eu vou filtrar os contatos. E eu vou filtrar utilizando qual critério? Se a string gerada pelo contato contém o padrão. Então, assim ficaria utilizando programação funcional. Só que não é tão bonito quanto fazer tudo junto, né? Nesse caso aqui, o primeiro é mais legível. Deve ter algum errinho agora que eu não consigo enxergar, mas vou mexer nisso não. Ok, então... Ok, tem o search, tem o remove, tem o add, agora eu preciso imprimir todo mundo, né? OS.
Sim e não. Por exemplo, para você utilizar o paradigma funcional, normalmente precisa de linguagens que deem suporte ao paradigma funcional. E algumas operações são mais claras, mais legíveis e menos propensas a erro, utilizando, por exemplo, paradigma funcional. A própria questão do paralelismo é mais simples utilizando funcional. Então, se você vai programar para clusters, e aí você vai ter que o teu código pode utilizar vários processadores diferentes. A vantagem de você ter o teu código paralelizado supera o gasto de memória extra que você teria com o fato de utilizar apenas um núcleo. Então, por exemplo, entre o teu código rodar só em um núcleo, porque ele foi feito para isso, consumindo, sei lá, 100 MB de memória. Tu veio brincar de casinha, Ana? O pessoal quer ver a casinha, Ana. Vamos tirar os efeitos visuais para a gente ver a casinha. A Júlia chegou mais cedo, perguntou assim, papai, o senhor vai brincar de casinha? Júlia, vamos brincar de casinha. Amor, deixa a canga da sua mãe quieta, deixa. Você quer isso? Você quer os fogos de artifício? Vamos pro espaço, Aninha. Vamos pro espaço? Vou pra neve. Deixa o papai terminar a aula, amor. Daqui a pouco a gente brinca, tá certo? Daqui a pouco termina a aula. Então, por exemplo, entre o teu código rodar em um núcleo só, consumindo, sei lá, 100 MB de memória, você poderia fazer rodar em 15 núcleos diferentes, em 8 núcleos diferentes, consumindo 200, 300 MB de memória. Então, o fato dele estar rodando em mais núcleos, né, que é o que a gente tem hoje, vai fazer que o teu código acabe terminando muito mais cedo, mesmo com consumo extra de memória. Aí, nesse caso, funcionar vale muito a pena. Sacou? A forma de pensar funcional é diferente. E aí, acaba sendo mais simples e mais intuitivo para o processador como dividir isso em núcleos. Olha o dedinho aqui sumindo. Sacou? Porque toda a questão do paradigma, funções puras, né, que poderiam ser distribuídas entre os diversos processadores. E aí, normalmente, as linguagens têm que dar suporte a isso, né, senão acaba ficando uma gambiarra. Ok, então agora eu preciso mostrar todos os contatos. Contatos. Beleza, acabou. Então, com a agenda, que a gente não, para quem não fez a agenda, tá aqui a agenda. Bora agora para o nosso loop interativo. Nosso loopzinho interativo. Então, vou criar aqui a minha agendinha. E aí, para minha agendinha, eu tenho as funções add que vão receber um nome e um monte de... Vão receber um nome e vários pares de nome, de label e telefone, né? Então, vou pegar aqui o nome, std string nome, vai ser igual a aux. Vou ler uma string do fluxo. Ok, beleza. Agora eu preciso de todos os telefones, né? A pessoa normalmente vai digitar assim, do João eu vou adicionar o oi, 123, o TIM, 456 e etc. E aí agora a gente tem uma sequência de várias palavras. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas palavras. Palavras vai ser aux.split. Eu vou quebrar o fluxo utilizando o espaço. Ué, por que você está reclamando?
Ah, esse daqui é um token só. Ok, então agora eu tenho um vetor de palavras. Oi, 1, 2, 3, Tim 5, 4, 3, várias palavrinhas. Agora eu vou passar por todas as palavras, montando o meu vetor de palavras. Eu queria que ele fosse um vetor de telefones e não um vetor de palavras. Ué, mas eu posso fazer isso? Posso transformar um vetor de palavras em um vetor de telefones. Os meus telefones vão ser o mapeamento. Para cada palavra, eu vou fazer a seguinte função na palavra. Para cada palavra, eu vou fazer a seguinte função na palavra. Eu vou quebrar a palavra utilizando 2 pontos, e aí eu vou ter uma parte da esquerda que é o label e uma parte da direita. E aí eu vou transformar isso num novo telefone. Isso seria usando conceito funcional, né? Ou então você pode fazer um for e quebrar na mão. Professor, eu prefiro mais o velho for. Criei os fones, e aí eu fiz um for por todas as palavras, quebrando as palavras, utilizando 2 pontinhos, e aí depois eu insiro um novo telefone criado. Split ajuda que só nesse caso, né? Professor, eu acho esse lance aí de biblioteca auxiliar uma bosta. Prefiro que o senhor fizesse tudo utilizando as funções que eu já conheço. Tudo bem? Você daria o getLine, sairia quebrando de um por um. É só simplificações. O que é que vocês preferem? Tá. Agora eu vou fazer tudo na mão, tá? Sem nada auxiliar. Preciso pegar um nome. A primeira coisa que eu vou fazer é criar a variável que vai guardar o nome. std name string name. Agora eu tiro o nome do fluxo. ss pega o nome. Agora eu tenho que fazer um loop pegando todas as palavras. Então eu vou chamar isso aqui de token. std string token. Token vai ser o parzinho label com o telefone. E aí eu posso fazer um while tirando o token do meu fluxo. Esse while vai quebrar quando eu terminar de ler a última palavra e não tiver o que ler. Esse operadorzinho, ele consome o dado e retorna um fluxo. Consome o dado e retorna um fluxo. Tanto ele como o getLine retornam um fluxo quebrado, retornam nulo quando não conseguem ler a palavra. Então esse while ele vai continuar enquanto tiverem palavras a serem lidas. Agora o que é que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que transformar esse token, que é uma palavra, 2 pontos, outra palavra, em 2 pedaços. E aí eu posso fazer isso utilizando o getLine. Porque o getLine eu posso passar o separador. Então eu teria um std, um label e um número. Ok? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar um getLine pegando desse token, guardando em label até os 2 pontos. A primeira parte, né, o label, então eu transformei essa palavrinha num novo fluxo aqui, ó. E desse novo fluxo, eu estou tirando a primeira parte que vai até os 2 pontos. E depois eu vou tirar a segunda parte que vai até o final. E aí eu posso criar um telefone. Ops. Aí eu vou
criar um telefone. Cadê o meu telefone? Manualmente está aqui completo. Sem função auxiliar nenhuma. Rapaz, eu sou empregado. Eu faço o que vocês pedem. É porque o macete aqui é o getLine, porque o getLine é a função que te permite pegar até o delimitador. E o getLine funciona com fluxo, então você tem que transformar. Primeiro pegar o token e depois transformar o token em um outro fluxo para poder pegar os pedacinhos. Entendeu? Isso tudo, a gente tendo uma biblioteca de fluxo de streams, né? Poderia ser feito com aquele split, que já quebra em um vetor de palavras, utilizando o delimitador, né? E o split faz justamente isso. Por exemplo, se você pensar, que diabo é que o split faz? Aux split. Ai, carniça, vai para lá. Ó, o split cria um vetor de palavras, pega um token, né, uma palavra que vai ser o token, e fica dando getLine, passa no delimitador e puxando os tokens. E aí depois ele retorna o vetor de palavras. Simples assim, ó. A mesma coisa que a gente fez, só que já numa função que deixa isso daqui pronto. Deixar do jeito que estava. String name. Vou ler uma string do fluxo. Depois eu vou pegar o depois eu vou pegar o fluxo e quebrar utilizando as palavras. Isso daqui vai me dar o fluxo de tokens até um vetor de tokens até o final. Do vetor de tokens, eu vou transformar num vetor de fones, utilizando o map. Vou transformar o vetor de tokens num vetor de fones. Para isso, eu vou para cada um deles olha como é legal. Eu acho programação funcional lindo. Isso daqui me retorna um vetor com as palavras. Cada palavra é uma dessas daqui. Ó. Em cada palavra, eu vou passar uma função. O que é que essa função faz? Essa função recebe a palavra, tudo bem? E essa função vai pegar a palavra e quebrar em duas partes, a primeira e a segunda, e ela vai retornar um telefone ao invés de uma palavra. Ela recebe uma palavra, um vetor de palavras e retorna um telefone. Então, no final aqui, eu tenho um vetor de telefones.
Então esse cacarecaral todinho aqui ficou isso. Vou precisar fazer em 2 etapas. Aí agora eu tenho um vetor de telefones. Agora basta pedir para adicionar os telefones na agenda. É muito lindinho, mano. É muito lindinho. Professor, esquece esse lance de biblioteca auxiliar, isso atrapalha mais do que ajuda, essa carniça aí. É porque vocês não têm vocês não têm o hábito de fazer código assim. Ou então vocês não vêm do JavaScript nem do Python, porque pensa nas coisas para fazer falta, é esse negócio de map filter, que é muito prático, porque o conceito é novo para vocês. A gente está transformando uma coisa, né, um vetor de palavras em um vetor de telefones, fazendo o quê? Aplicando uma função que recebe uma palavra e retorna um telefone. É legal. Aqui eu não tenho loop, né? Eu não tenho for aqui. E aí no final eu mando a agenda adicionar os telefones. Vou deixar isso aqui comentado, tá, para vocês. Tá. Então é esse lereado todinho para a gente poder começar a aula, porque a gente nem fez os favoritos ainda. Vamos fazer os favoritos agora. Piton, papai, quer dizer que a gente nem os favoritos fez, que vergonha. Speedrun. Sem pressa. Bora lá. Se não, se fazer só o finalzinho agora. Comando foi igual a show. Se o comando foi igual a show, agora eu vou mostrar a agenda. std cout agenda n. Bora deixar logo aqui os comandos prontos para a gente testar. Então eu vou fazer adicionar. A Ana tem o oi 1, 2, 3 e o Tim. O João tem o oi 34. E aí eu vou adicionar. Professor, Diz. eu tenho esses comandos aí já feitos. O senhor quer que eu faça o Launchpad? Não, é bem pouquinho. Ah, sim, tu tá falando desse daqui? Esse que o senhor está fazendo agora. Tá, é porque tem gente que não fez. Então, se eu simplesmente colar aqui e as coisas aparecerem de forma mágica, aí que o povo se perde de vez. Se fazendo passo a passo, ainda às vezes é difícil de acompanhar, mas a gente chega, por isso que eu não gosto de colocar código extra. Assim, eu fiz a biblioteca auxiliar só por desencargo de consciência, porque esse tipo de funçãozinha é muito prática, mas, assim, minha experiência diz que o pessoal às vezes acha difícil. Então, bora aqui. Vamos testar o nosso código, mas muito obrigado. Não acompanhei quem falou, não vi. Quem foi? Oi. Revele-se. É o Lucas, professor. E aí, Lucas, valeu, mano. Bora lá. A agenda não foi declarada nesse escopo. Quer dizer que eu não adicionei a agenda? Bora adicionar a agenda. Include a agenda. Valeu, Lucas. Tranquilo, professor. Eita aqui. Ué. Por que é que eu saí do código? Eu tive algum problema? ADD. Ué. Ana.
Out of range. Ah, tá. Ó, minha biblioteca velha tá bugada. É bom que eu passo as coisas para vocês sem testar extensivamente. E aí o Breguesso buga. Provavelmente aqui tá passando um negócio vazio e ele, como tá vazio, é bem aqui, ó. É ruim mandar código mal testado para os outros. Aí, ó, Q0. Quer ver? Adicionar a Ana. Cadê? Beleza, temos a Ana. Vou adicionar agora o João. Ele tem um Oi 88. É muito ruim quando o código dá errado. Vocês não acham, não? O problema não é ele dar errado. É ele dar errado e você não tem a menor ideia de onde é que está o erro. Ai, que saco, mano. É uma bosta código errado, viu? A gente devia... De onde é que vem esse S, mano? Esse S perdido aqui do meio do nada. Que ódio, mano. Que ódio. Que ódio. Provavelmente é aquela catrevagem que a gente fez lá no loop. E aí eu fiz o código porco, não testei. Tô passando aqui para vocês. Deixa eu tirar essa catrevagem aqui. Deixa. Porcaria, pai. Inclusive, caí agora, marmota, caí. Tá vendo, rapaz? Mas fui eu ou foi foi todo mundo? Eu vou me auto-remover a minha membro da chamada. Se removida, essa pessoa não poderá participar da... Não. Ah, voltou agora. João, Tim... Era aquele código rei porqueira que eu fiz, que eu não testei direito, tá dando errado. Ainda bem que eu fiz o modo normal, né? O modo normal. Isso é professor que faz código e não testa direito antes de mandar para os alunos. Ah, a transmissão morreu. O bloco está aqui para transmitir. Pronto, depois de 1h30, uma hora de aula, agora a gente vai chegar onde a gente queria. Rapaz, bom que deu para fazer aí uma revisão de semestre. Que é os favoritos. Ó, então, como é que a gente vai fazer para favoritar essa carniça aqui, ó? Vocês querem fazer o ideal seria que a gente conseguisse fazer com as duas técnicas. A, a, o cache e a técnica de redundância. Vocês querem começar por qual? Ok. Então, qual é a ideia do cache? A mais fácil, eu acho que é a do cache. A ideia do cache é o seguinte. Eu quero os favoritos. Então, para isso, o meu contato poderá ser favoritado. Então, eu vou colocar aqui um booleano no contato. Bool
Como é que a gente coloca favorito? Star. É o meu contato estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha. E aí eu vou colocar aqui um método void set store para favoritar ou não. Beleza. Se ele for favorito, eu vou retornar, vou bem aqui colocar a seguinte coisa. Se ele for favorito, eu vou colocar uma arrobinha. Se não, eu vou colocar um tracinho para separar o que é favorito do que não é favorito. Beleza. Agora, para favoritar, preciso colocar a entrada aqui. Para favoritar, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar pegar o contato e mudar o flag de favorito dele. Favoritar. Eu vou precisar pegar o contato. Ao contato, vou ter que passar o nome do contato. Já vou puxar direto aqui. Vou puxar aí uma string do fluxo. Vou puxar uma string do fluxo, que vai ser o nome. Vou pegar esse contato com o get. E na hora que eu pegar esse contato, eu vou dar um set star nele para true. Okay? O que é que me falta agora? Fazer o método get que retorna o contato. Eu sou boiei, 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 boiei. Então, fazendo em 3 camadas. Primeira coisa que eu preciso é do nome. Segunda coisa que eu preciso é do contato. E aí a terceira coisa que eu vou fazer é mandar botar estrelinha. O que é que me falta agora? Um método que me retorna um contato. Bora para a agenda. Ok, então eu procuro o contato, se ele existir, eu retorno a referência dele. O problema desse é que se ele não existir, ele vai me jogar no PTR, e aí o nulo vai quebrar o código lá embaixo. Uma forma de resolver isso é disparando a exceção. Um dia eu ainda vou aprender a escrever throw. Row. Não existe esse contato. E aí, se o meu throw estourar aqui no get, o que é que ele vai fazer? Ele vai estourar aqui também, vai cair no catch, me mostra a exceção e vai. O ruim de ficar trabalhando diretamente com o runtime error é que todas as exceções, todos os erros, eles vão cair como runtime. Então, se ficar faltando parâmetro ou qualquer outro erro que aparecer, ele nenhum agora vai estourar o meu código. Ele vai ficar nesse, assim, a maioria deles vai ficar em loop infinito, né? Ok, então eu já consigo pegar o contato e favoritar ele. Vamos ver se funciona. Adicionei a Ana, adicionei o João, Tim, 1, 2, 3. Ok, agora eu vou... Acho que eu fiz o contrário, né? Vou favoritar a Ana. Não? Meu contato está errado? Se o contato for favorito, arroba. Ah, tá. Olha aí, ó. O erro de não inicializar as variáveis está começando como true. E aí todo mundo começa como favorito. Vou inicializar agora como false. E aí todo mundo começa... Ninguém é favorito. Ninguém é favorito. Ninguém é favorito. ADD Ana. ADD João Tim 1, 2, 3. Beleza, agora eu vou favoritar a Ana. Ó, sucesso. Aninha é minha favorita. O João também é favorito. Ai, não. Favoritar o João. O João também é favorito.
Qual é o problema agora que eu tenho? Pegar todos os favoritos. Então, bora para a agenda. Quero retornar todos os favoritos. Só que eu não quero ter que fazer a filtragem todas as vezes que eu for mostrar os favoritos. Então, std vector contato. Não quero todos. Quero os favoritos. Get store. Então, qual vai ser a minha técnicazinha? Eu vou criar um flag para saber se eu preciso ou não fazer o rebuild dos favoritos. E aí eu vou deixar esse flag público. Então, bool rebuild fav. Rebuild store. Então, ele começa como true, para a primeira vez que o meu código rodar, ele criar os favoritos pela primeira vez. Tudo bem? Ok, então bora lá. Quando eu pedir os favoritos, quando eu pedir os favoritos, eu vou fazer o teste. Se eu tiver peraí. Em algum lugar eu tenho que guardar o cache. Eu poderia guardar ele aqui, né, o vetor com todos os favoritos, ou eu podia guardar ele bem aqui. Se eu quiser guardar ele aqui dentro, eu preciso de alguma forma de manter a variável persistente. Vocês conhecem alguma forma de manter uma variável de método persistente? Static, boa, Daniel. Static. Const não, const faz com que ela seja imutável. Então eu tenho um static, vetor de contatos, os estrelinhas. Ok? E aí eu vou fazer o teste. Se rebuild store. Se eu precisar fazer o rebuild, eu limpo os storage, eu limpo o meu vetor e preencho ele de novo. Para cada um dos contatos, se o contato é estrelinha, eu coloco ele aqui dentro do meu vetor. E aí eu digo que eu já fiz o rebuild. Deixa eu só adicionar o método que não tem no contato. Bool is store. Ok? Então agora eu preciso... cadê? Eu preciso dar uma forma de setar esse flag todas as vezes que eu achar que o build, que o meu build precisa ser refeito. E onde é que ele precisaria fazer isso? Por exemplo, atualmente eu não tenho um método favoritar aqui na agenda, né? Eu estou deixando isso ficar terceirizado através do contato. Tá vendo? Ó? O get do contato já está retornando a referência. Aí o cara faz o quê? Dá o get, pega o contato original e com o objeto do contato ele favorita direto no contato. Isso a agenda não tem como saber se que houve alteração. Dá para perceber? Ó? Ele dá o get, pega a referência do contato e favorita direto no contato. Aí lascou. Que aí eu não tenho como saber se o cara está favoritado ou não está favoritado. O que é que eu posso fazer, então? Fazer o seguinte. Fazer uma mutreta própria da orientação a objeto. Vou deixar esse get aqui privado. Tá vendo? Vou até mudar ele de nome. Vou chamar ele de at. Que me dá a referência. O get, eu poderia colocar estático. O cara quer o contato? Tudo bem. Contact get. Só que agora ele não tem mais o objeto contato para mudar diretamente. Ele só tem a cópia do valor. Se ele tem a cópia do valor, ele não consegue favoritar. Agora, eu forço que o método de favoritar seja por aqui. Então, agora eu vou fazer o quê? Void star.
ele não tem mais o objeto para poder alterar, e eu forço que o favoritar ou desfavoritar seja feita pela agenda. E agora, como favoritar ou desfavoritar é feito pela agenda, eu tenho como dizer que eu preciso fazer o rebuild. Pronto. Se a pessoa favoritar ou desfavoritar, eu seto o rebuild. Quando ele pedir o contato, aí eu forço ele a refazer o cache. E aí eu zero o rebuild. Bora testar? Agora eu posso fazer isso aqui direto da agenda. Agenda.store. Vou testar. Ups, tem alguma coisa que ficou aberta. 46. Ué, entendi errado. Esqueci o return. Ah, tá, ficou faltando o return. Ana, João, Lívia. Favoritar a Ana, favoritar a Lívia. Na hora que eu pedir, ele faz favs. Não, é fav. Como é que eu vejo para ver os favoritos? Ou eu não vejo? Não pedi para ver os favoritos. Não, acho que eu não pedi para ver os favoritos. Não. Bora ver os favoritos. Aqui agora eu preciso pedir para ver só os favoritos. Favoritos. Então eu vou dar um agenda ponto pegar os favoritos. Isso me retorna um vetor de contatos. Então eu vou dar fazer um for não. Vou dar um join, juntar todos os contatos utilizando um /n. Beleza. Isso daqui eu vou imprimir. Cadê? Ué. Container delimitador. Ah, tá. Ele não aceita constante. Fazer uns concertos. Beleza. Vamos de novo. Adicionar o João, adicionar a Ana, adicionar a Lívia. Favoritos, ninguém. Vou favoritar a Ana e favoritar o João. João agora é meu favorito. Vou pedir os favoritos, Ana e João. Vou adicionar um telefone para o João. João, agora eu vou dar um celular para ele. Você quer o quê, João? Quer um iPhone 13? Vai ser o iPhone do João. Pronto, o João agora tem um iPhone. Aí agora, se eu desfavoritar o João, então não é mais meu favorito, porque o iPhone ele não me deu nada de presente. Ele deu nada de presente. Se eu mandar pedir os favoritos, tá aí só a Ana de novo. O Nokia,
Então, conseguimos fazer tudo certinho. Faltando só barra N. Então, esse é o primeiro modelo, né? O modelo utilizando o nosso cache. Tá claro qual é a ideia do cache, galerinha? Implementação do cache, como é que ela funciona? É bem curioso, né? Então, poderia fazer esse cache de várias formas. Eu tenho o controle do cache, onde eu posso ter alteração do dado. Eu digo que o cache precisa ser refeito. Quando eu peço a informação, aí o cache é recalculado. Agora eu acho que eu vou copiar essa agenda. Copia agenda.hpp para agenda cache.hpp e vou fazer com a redundância estática, tá? Como é que funciona a redundância estática? Agora eu tenho o vetor de contatos e eu vou ter também o vetor de favoritos. Agora, olha a mudança agora que eu já tenho que ter. Ups. Eu poderia fazer isso aqui de várias formas. Uma única forma que eu não posso fazer é assim, porque assim eu teria o contato guardado aqui e uma cópia dele guardada aqui. Se por acaso esse cara for alterado, esse daqui não vai ser alterado. Então esse daqui precisa ser um ponteiro. Beleza. Agora, todas as vezes que eu fizer uma operação de favoritar ou desfavoritar, eu vou estar mexendo aqui. Se eu fizer uma remoção, eu tenho que garantir que, por exemplo, também remova ele daqui, que agora eu tenho que carregar essa redundância e mantê-la íntegra em todos os pontos de possível falha. Então, por exemplo, o que seria agora o meu pegar favoritados? Seria pegar todos os contatos que estão lá no meu mapa de favoritos. Vantagem é que o mapa já mantém ele ordenado direitinho. Beleza, pegar favoritados foi trivial. O que seria favoritar? Favoritar é pegar o contato, colocar ele para favorito e inserir ele no mapa de favoritos. Então, storage na posição name. O que seria desfavoritar? Seria remover ele do mapa de favoritos. Então, if value, né? Se eu estou tentando favoritar, eu vou inserir ele no mapa. Se eu estiver tentando desfavoritar, eu vou remover ele do mapa. Tá clara a diferença aqui? De qualquer forma, eu vou pegar o contato e mexer no booleano dele. Mas, se eu estiver tentando favoritar, eu adiciono ele no mapa. Se ele não existir, ele vai aparecer. Se ele existir, ele só continua lá. E se eu estiver tentando desfavoritar, eu removo ele do mapa. Com o mapa é muito mais fácil trabalhar com vetor, que eu não tenho que ficar caçando o elemento. Simplesmente ele está lá ou não está lá. O que é que muda agora? Remover é um ponto de possível quebra de consistência. Por quê? Porque se o cara está favoritado, ele está tanto na lista de contatos quanto no mapa de favoritos. Então, eu tenho que agora, na hora de remover, lembrar de tirar dos dois lugares. Então, busca não tem nada a ver. Aqui era o ponto de falha. Pegar favoritos eu já resolvi. E adicionar também não tem problema nenhum, porque ele sempre começa como não favorito. A diferença ficou basicamente aqui na função pegar favoritos, get storage, é o sujeito certo, né? E favoritar.
Bota aqui as 3 diferenças. Não, mais simples assim, porque é visível, você entende o que tem que ser feito, né? Ou seja, se o cara está favoritado, eu tenho tanto a informação dentro do contato, como a informação na lista de favoritos. Redundância. Então, manter que a única forma de favoritar é através desse método, garante esse método que, pelo menos em relação a isso, a situação está íntegra. O fato de ele não poder pegar o objeto contato e alterar diretamente o favorito no objeto contato, garante que eu também tenho integridade em relação a isso. Ó. Você não tem como pegar o objeto contato e mudar o favorito dele diretamente. Certo? Então, são todos esses cuidadozinhos. Ó. E a remoção garante que também, se eu removo dos favoritos. São 2 técnicas diferentes, 2 formas de trabalhar com redundância, né? Cada uma vai ter seus prós e seus contras, mas as 2 se completam. Tudo bem, povo lindo do meu coração? Era isso. Eu vou mexer mais um pouquinho na minha biblioteca auxiliar, ver algumas coisas que eu fiz que não devem ter ficado boas, mas eu acho que a ideia é legal, assim. Não sei. Prazer estar com vocês hoje. Vamos nos preparar para a semana que vem termos as 2 aulas, tá certo? E aí, para quem vem lá o que temos para essa semana? Para a semana que vem, a gente é para ter o Twitter, entendeu? Eu acho que mesmo sem ver a matrícula, vocês conseguem fazer o Twitter. Eu acho que se eu explicar rapidinho em 3 minutos, é fácil de entender. O Twitter, ele é assim, ó. Eu tenho um usuário. Você lembra da atividade do ano passado, né? Que é mensagens. O Twitter é uma evoluçãozinha da atividade de mensagens, porque ele trabalha com a questão de relações. Um usuário, seja no Twitter, Facebook, qualquer uma dessas coisas, a gente tem o conceito de seguidores. Concordam? Todo mundo conhece o conceito de seguidores? Então, qual é a ideia? Quando um usuário segue outro usuário, o usuário que segue vai para a lista de seguidores e o usuário que é seguido vai para a lista de seguidos. Dei um nó na cabeça de vocês? Class user. O que significa void seguir alguém? Okay? O que significa seguir alguém? Se eu vou seguir o outro cara, eu vou para a lista de seguidores do outro cara. Então, outro ponto seguidores, ponto pushback, se eu tivesse com vector, né? Pushback, eu vou para a lista de seguidores do cara. E o cara vem para a minha lista de seguidos. Então, minha lista de seguidos, o cara vai entrar na minha lista de seguidos. Beleza? O que significa fazer uma postagem? Postar um texto, sei lá. Postar um texto significa colocar esse texto na timeline de todos os meus seguidores. Então, para todos os meus seguidores, faz sentido isso? Pronto, então a atividade é basicamente isso. Trabalhar com as relações, seguir e deixar de seguir, o CRUD do sistema, que é quem gerencia todos os usuários, fazer o processo de seguir e deixar de seguir, e postar.
que é colocar as informações nas caixas de mensagens dos seguidores. O que seria ler, né? Ler a minha timeline é retornar a minha própria timeline. De forma bem básica, é isso. Claro, na hora vai dar um nó no juízo, né? Porque você tem que conseguir abstrair todas as ligações entre as entidades, mas é uma atividade muito divertida de fazer essa daqui. Eu acho que vai ser um bom de jejum para começar o ano feliz. Beleza, pessoal? Então, bom trabalho. Se estiverem atrasados, vão correndo atrás do atraso. E aí a gente tem mais 2 semanas de conteúdo, e aí a gente vai ter 3 semanas para entregar trabalho e já ficar livre e ir para as férias. Que o nosso semestre termina dia 19, tá certo? Então a gente tem 1 mês e 1 semana contados a partir de agora. Beijão, cheiro no coração e até terça-feira. Valeu. Professor, Diz. professor, eu tava com uns trabalhos atrasados, daí eu fiz eles. Como é que eu faço para colocar nota ou não colocar nota? Você tira só se você fez ele inteirinho mesmo, você coloca 4, já que eles estão atrasados muito, entendeu? Uhum, tranquilo. Ok? Aí manda os relatórios para o Telegram. Eu mandei. É que o senhor não respondeu nada, daí Eu não eu não respondi sabia. não, porque eu estou fazendo o desjejum dos relatórios ainda. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Como é que Valeu, querido. eu queria saber? Valeu, professor. Obrigado. Uma boa noite. De Boa nada. tarde.